Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Obrigado, querido. Louvado seja Deus. Lugar maravilhoso, onde nós, nesta noite, mais uma vez nos encontramos. Felizes, alegres. Quantos aí tiveram uma boa semana? Amém. Glória a Deus. Então, viemos nesta noite agradecer ao Senhor pela semana que tivemos, né? Hoje ainda tivemos um dia bastante agradável. Estivemos reunidos com a família, reunidos com os filhos, e todos estavam ali, juntamente conosco, netos, noras, enfim, né? Estávamos todos ali, almoçamos juntos, foi uma grande bênção. E são privilégios que o Senhor nos concede, amém, irmãos? São privilégios que o Senhor nos concede. Ali conversamos, ali oramos, ali choramos, nos emocionamos, conversando entre nós, derramamos nossas lágrimas ali, mas estava muito lindo, né? Muito lindo. Amanhã, segunda-feira, dia 17 de novembro, o ano era 1984. Quantos nascidos em 1984? Levanta a mão aí. Ou sou só eu velho aqui? Tu, pastor? O pastor Paulo. Só o pastor Paulo era nascido em 84. Nossa, que eu sou velho mesmo, hein? 1984, 17 de novembro, nós estávamos dando entrada ao cartório na Avenida Assis Brasil e estávamos assinando ali um documento. E alguém disse que quando nós saímos dali, nós saímos casados. E lá se vão 41 anos, né? Meu Deus. Será que eu pedi para me homenagearem ou para nos homenagearem? 41 anos que está essa bela menina. Estamos há 43 anos juntos, né? Nosso filho mais velho tem 43 anos de idade. E aconteceu alguma coisa assim, que na época nós viemos para Jesus, aceitamos a Jesus, só que lá, na época ali, conversar um pouquinho, já entro na palavra. Primeiro quero falar do meu casamento, amém? É isso aí. E a gente tinha vindo para Jesus e queremos nos batizar, aceitamos a Cristo ali e tal. Era uma coisa que tinha que ser meio urgente, porque o Senhor nos pegou pelo bigode, que não tínhamos, mas Ele pegou e falou, tem que ser hoje ou daqui a um pouco vai se perder para todo sempre, né? E quando foi feito o convite, nós aceitamos a Cristo ali, e então veio aquele outro célebre convite, né? Ou aquela célebre pergunta: vocês querem aceitar o batismo nas águas? Aí eu olhei para ela olhou para mim, eu fiz assim, ela fez assim também. Queremos, Jesus, queremos o batismo, né?
e nós também sabíamos que a coisa era meio urgente, né? Tínhamos que aceitar, ou aceitávamos, ou quem sabe daqui a pouco íamos nos perder para todo sempre, e o Senhor mais do que ninguém sabia disso. Então foi ali, naquele momento, e nos perguntaram, vocês são casados? E nós tínhamos aquele velho ditado, casado é o que bem vive. Na época nós conhecíamos esse ditado. Aí perguntaram, vocês são casados? Aí nós, claro, somos. Então tá, vamos baixar as águas então no próximo domingo. E nós baixamos as águas. E, irmãos, foi uma luta. Foi uma luta, porque aí começou aquele zum, né? O irmãozinho lá da direita disse, meu Deus do céu, falava para a esquerda, gente, essa gente aí tem coisa a mais, tem coisa errada aí. Mas o que está errado? Eu acho que eles não são casados. E aí alguém chegou em nós e disse, vocês são casados ou não são? Nós, sim, somos, vivemos juntos já quase 2 anos. Não, mas no papel, sim, vocês foram lá no cartório, assinaram lá, disseram para o juiz que deu o documento. Isso nós não temos. Jesus, vocês sequer podiam ter se batizado. Tem que casar. Para batizar tem que casar. Aí nós, bom, então agora não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não, então vamos preparar o casamento. Por isso que a gente aceitou a Jesus em 83, batizamos em agosto de 83, e o nosso casamento foi em novembro, 17 de novembro de 84. Mas nós casamos, continuamos servindo a Jesus e estamos aqui hoje, amém? Comemorando amanhã, então, 41 anos de casado. E pastor Misael, né, trouxe umas palavras lá hoje ao meio-dia, hoje no almoço, e cada filho, ou quase todos eles, trouxeram uma palavra, falaram alguma coisa. Nós acabamos descobrindo que eles nos amam, e, enfim. E aí choramos um pouco, depois almoçamos e passamos uma tarde agradável, alegre, feliz no Senhor. Amém, queridos? E eu acredito que os irmãos também tiveram uma boa semana. Misael assou uma carne para nós lá. E a gente que não é muito do churrasco, acabamos comendo hoje. Né? Não sei por que estão rindo, mas acabamos comendo hoje. Não teve jeito. Irmãos, aí nós estávamos perguntando a Deus, uma vez que tivemos o convite por parte do pastor Paulo, para ministrarmos uma palavra entre os irmãos hoje, e nós estávamos então buscando algo da parte de Deus, perguntando, Senhor, o que nós vamos falar domingo lá? O que tu queres que a gente fale lá? O que a igreja, nós precisamos ouvir da parte do Senhor no domingo ali na congregação? E a gente foi olhando a Bíblia e vendo alguns temas, algumas passagens, porque a palavra de Deus, toda ela é digna de aceitação, enfim, mas a gente estava buscando algo em Deus, e dentre tantas palavras do Senhor, nós sentimos tocados pelo Espírito de falarmos sobre encontro. Amém? Falarmos sobre encontro. Mais precisamente, nós estávamos com uma palavra até ontem, mas ontem a gente participou de um culto. Nós fomos ali visitar nosso velho ministério, nosso antigo ministério, a convite de um casal de irmãos, e
Não, eles não nos convidaram, nós é que nos convidamos, né? Eles falaram que iam e a gente disse que iria também. E fomos lá, e ali o Senhor ontem falou conosco, bem de perto, e disse, fala sobre encontro. Disse, então tá, Jesus, vamos falar sobre encontro lá, né? Eu não sei nada sobre encontro, então o Senhor vai, me usa e fala com a igreja, já aproveita e fala comigo também. Amém? Sobre encontro. E já está até aqui, ó. O pessoal é ligeiro. E o capítulo, então, de número 5, capítulo número 5, e do livro de Lucas, no capítulo 5, e o verso 10, nós vamos encontrar aqui, na última parte do versículo 10, nós vamos encontrar aqui uma palavra dizendo o seguinte. A última parte diz, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Amém? Não tenhas medo, porque de agora em diante, você será pescador de homens. Mas tem aí ainda uma outra palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e o verso, acho que é o número 6, que diz assim, levante-se, nem estou olhando aqui, né, se os irmãos estão acompanhando, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Levante-se, entre na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. E nós estamos diante de duas palavras. E a primeira palavra que lemos, que está em Lucas, ali no capítulo 5 e o verso 10, a última parte, a parte D do versículo, fala sobre o encontro que Pedro teve com Jesus. O encontro de Pedro com Jesus. Jesus disse para ele que, a partir daquele momento, em que eles estavam frente a frente, um olhando para o outro, a partir daquele momento, Pedro não seria mais simplesmente um pescador de peixes, ele era um exímio pescador de peixes. Ele era um pescador profissional de peixes. Vivia no mar, desenvolvendo a sua função como pescador de peixes. Mas Jesus agora olha para ele, fita os olhos nele e diz: a partir de hoje, tu não serás mais apenas pescador de peixe, mas tu serás também um pescador de homens. E nós vemos aqui que, nessas duas passagens que lemos, tem alguma coisa em comum.
E o que tem em comum aqui é o encontro. Primeiro, o encontro de Pedro com Jesus. E a segunda palavra que lemos, quando o Senhor diz: levante, vai até a cidade, e lá vão dizer para ti o que tu tem que fazer. O encontro de Paulo com Jesus. Encontro de Paulo com Jesus. Nós conhecemos bem esta passagem, conhecemos bem a história ali, não é? Que Paulo vinha com uma intenção, e quando chegou numa certa altura do caminho, o Senhor agiu. Quando chegou numa certa altura do caminho, o Senhor disse: bom, agora chega. E ali, Paulo teve um encontro com Jesus. Um encontro com o Senhor. E ele fica meio que sem saber o que fazer, tomado de cegueira, e fica todo atrapalhado. E agora, o que eu... Ele reconhece, não é? Que é Jesus que está agindo na vida dele, que é Jesus que está estendendo a mão, que é Jesus que está tomando providência. E ele agora diz: mas tá, e a partir, o que eu vou fazer? Eu reconheço que é Jesus, eu reconheço que nesse momento não está acontecendo outra coisa na minha vida, senão que eu estou tendo um encontro com o próprio Cristo. E a grande verdade é que, tanto um como o outro, estamos falando dos dois, mas nós temos, assim, diversos exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram encontros, verdadeiros encontros com o Senhor Jesus. Estamos falando de Paulo e Pedro. E se nós começarmos a olhar mais a fundo a vida de Pedro, nós vamos ver que sinais de que ele havia tido um verdadeiro encontro com o Senhor começaram a aparecer na sua vida. Amém, irmãos? Vamos caminhar juntos? Pedro era um homem difícil, mesmo depois teve alguns percalços, mas era um homem difícil. Era difícil de lidar com Pedro. Mas agora ele tem um encontro com o Mestre. E a partir do momento que ele tem o encontro com o Senhor, a sua vida começa a ser mudada, sim ou não? Ele começa a dar sinais de que verdadeiramente teve um encontro com o Senhor. Um encontro com o Senhor. Alguém começa a olhar para Pedro e vê que, e percebe que ele está apresentando mudanças na sua vida. Tinha um gênio difícil, sim, mas agora Pedro se dá conta de que, uma vez tendo tido um encontro com Jesus, era preciso que ele começasse a se autopoliciar. Pedro entendeu que ele precisava mudar. Ele teve um encontro com o Senhor. Precisava dar sinais de mudança. E esses sinais precisavam
ser visíveis na sua vida. As pessoas precisavam ver que Pedro verdadeiramente havia tido um encontro com o Senhor e que, portanto, a sua vida estava sendo mudada. O curso da sua vida já não era mais o mesmo. Paulo, de igual modo, teve um encontro com Jesus. E a partir do momento que ele teve o encontro com Jesus, ele já não era mais a mesma pessoa. Amém? Já não era mais a mesma pessoa. Os seus pensamentos, as suas intenções, já a partir daquele momento ali, começaram a ser mudadas. Ele já começou a ser uma pessoa diferente, a partir do momento em que teve um encontro com o Senhor. Tanto que quando ele agora entra na cidade, e o Senhor vai e fala com Ananias e diz: olha, Paulo está aí. Ananias já começa a tremer, morrendo de medo. O Senhor diz: olha, eu quero que tu vá lá e ore por ele. Porque eu já fiz a obra. Eu já fiz a obra. Ele já teve um encontro comigo. Ele já teve um encontro verdadeiro comigo. Pode ir lá. Porque ele já não é mais a mesma pessoa. Amém? Pode ir lá, porque o Paulo, antigo Saulo, ou aquele Saulo que saiu para vir a Damasco, para prender os cristãos, matar os cristãos, com ordens a esse respeito, já nem é mais Saulo, mas é Paulo. Pode ir lá, porque a vida dele está mudada, porque ele já é outra pessoa. Foi difícil até para os discípulos, para os seguidores, aqueles que já seguiam a Jesus há mais tempo, foi difícil até mesmo para eles aceitarem, acreditarem na mudança. Mas a grande verdade é que quando eles começam a aproximar-se de Paulo, quando eles começam a ouvir as pregações de Paulo, quando eles começam a ouvir Paulo que antes servia aos romanos, agora estava servindo a Jesus, falando de Jesus, crendo em Jesus, foi difícil até mesmo para eles acreditarem. Mas Paulo tinha tido um encontro com o Senhor. E quando o Senhor programou o encontro, tanto com Paulo, como com Pedro, como com tantas pessoas da época, poderíamos falar da mulher ali que estava à beira do tanque, à beira do poço, né, que o Senhor chegou para ela e naquele momento ela teve um encontro com Jesus, e a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Tornou-se uma missionária, ganhando cidade inteira para Jesus. Nunca mais foi a mesma pessoa. Porque o Senhor, quando ele decidia ter um encontro com alguém, quando ele decidia escolher alguém, tudo aquilo que aquela pessoa havia vivido até o presente momento, era esquecido. E dali para diante, começava uma
nova caminhada, agora uma caminhada com Cristo. Tendo tido um encontro com o Senhor, a vida era totalmente mudada. Mas o tempo passou, muitas pessoas na época tiveram encontros com Jesus e tiveram as suas vidas mudadas, tiveram as suas vidas transformadas, passaram a ser uma bênção nas mãos do Senhor. Alguém que era treva, alguém que era, não é? Vivia uma vida completamente desregrada, alguém que não é? Fazia, Zaqueu, nossa, vida que tinha Zaqueu, a Bíblia diz que, nossa, ele usurpava o povo judeu, mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, foi um encontro tão forte, foi um encontro tão real, foi uma coisa tão linda, que ele chegou a dizer: Senhor, permita-me que eu, se porventura defraudei alguém, eu quero restituir quadruplicadamente, Senhor. Eu quero, tu falou comigo agora, eu tive um encontro, tu permitiu que eu tivesse um encontro contigo, e então agora eu sinto que a minha vida precisa mudar, eu sinto que as minhas atitudes precisam mudar, eu sinto que as minhas palavras precisam mudar, eu sinto que tudo em mim precisa mudar, porque o Senhor me deu a oportunidade de ter um encontro contigo, e a santidade que existe em ti, eu quero tomar posse. Mas o tempo passou e hoje já não é mais assim, é diferente, né? Não. Podem pessoas não agirem, mas ainda é do mesmo modo, do mesmo jeito. Se eu tenho um encontro, se eu digo que eu tive em 1983 um encontro com Jesus, se eu digo que há 42 anos eu tive um encontro com Jesus, alguém precisa olhar para mim e ver alguma coisa diferente em mim, sim ou não? Alguém precisa olhar para mim e ver que verdadeiramente existe, que verdadeiramente Jesus vive em mim. Pelas minhas atitudes, pelas minhas palavras, pela minha maneira de ser. É por aí que as pessoas veem que verdadeiramente eu tive um encontro com Jesus. E isso, irmãos, isso para nós hoje precisa estar muito evidenciado na nossa vida. Se o Senhor teve misericórdia na nossa vida, nos olhou desde os céus, estendeu a sua mão, nos lavou pela palavra. Se o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos nomeou, se nós tivemos um encontro com o Senhor, algo precisa
mudar na nossa vida. Algo precisa mudar. Se alguém ainda está olhando para nós dizendo, mas isso não é crente, tem coisa errada. Né? Precisamos dar testemunhos de pessoas, de alguém que verdadeiramente teve um encontro com o Senhor. Tudo em nós precisa e deve mudar. Muita coisa em nós precisa e deve mudar. Precisamos sentar e considerar e ver e dizer como o salmista disse certa feita ao Senhor, disse, olha, Senhor, eu vou sentar aqui agora e eu quero que o Senhor faça uma coisa. Eu quero que o Senhor agora comece a sondar o meu coração. Amém? Eu quero que o Senhor comece a sondar o meu coração, a minha vida. E eu quero que o Senhor faça um raio-x da minha vida. E eu quero que o Senhor veja se ainda... Eu tive um encontro contigo, Deus. E eu te aceitei, eu tive um encontro tremendo com o Senhor. Então eu preciso que o Senhor olhe para mim e veja se ainda há em mim alguma coisa que não condiz com alguém que tenha tido um encontro verdadeiro contigo. Olha para mim agora, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Vê se tem ainda em mim alguma coisa de ruim. Vê se ainda existe em mim alguma coisa que não está glorificando o teu nome. E por favor, Senhor, me guia por caminhos eternos. Por favor, Senhor, permita que eu me afaste do pecado. Permita que eu lance fora da minha vida tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Permita que eu tenha uma mudança, mas uma mudança real na minha vida, para que o nome do Senhor seja glorificado em mim. Eu sei que eu vivi muitos anos, eu sei que eu vivi muito tempo da minha vida de qualquer maneira. Eu sei que eu vivi uma vida dissoluta. Eu sei que eu andava para lá e para cá. O vento batia da direita e me carregava para um lado. Batia da esquerda e me carregava para outro lado. Mas hoje não pode ser assim. Eu tive um encontro com o Senhor. E eu preciso estar firmado no Senhor. O mundo está de olho em mim, e muito mais do que o mundo, o Senhor está com os seus olhos voltados para mim. E espera que eu faça jus ao real encontro que tive com o Senhor. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Tivemos um encontro com o Senhor, sim ou não? Então precisamos, queridos,
todos os dias. Todos os dias, em todos os momentos. Não pensa e nem pense que eu penso que é fácil. Ninguém disse que é fácil, nem mesmo Jesus disse que seria fácil. Não é uma coisa fácil a se fazer, mas é uma coisa, é algo necessário a se fazer. Olhar para dentro de nós, olharmos para dentro de nós e desejarmos com toda a força da nossa alma estarmos verdadeiramente na presença do Senhor. E foi cantado aqui, o Rei está voltando. E a Bíblia diz que quando o Senhor voltar, a Bíblia diz que no céu, ou para o céu, irão aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor e viveram uma vida conforme ou concernente àquele que verdadeiramente teve esse encontro com o Senhor. Esses entrarão no céu, esses irão para a glória, esses viverão eternamente. E nós não podemos, irmãos, viver uma vida de engano, não é? Não podemos viver uma vida de engano, achando que tivemos um encontro com o Senhor, ou dizendo que tivemos um encontro com o Senhor, mas vivendo uma vida completamente aquém daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Amém? Se tivemos um encontro com o Senhor, precisamos viver como alguém, como um servo de Deus, como uma serva de Deus, como alguém que teme ao Senhor, como alguém que ama o Senhor, que aprendeu a amar o Senhor, e que de maneira nenhuma vai querer entristecer ao Senhor e ao seu Espírito Santo. Viver uma vida sabendo que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. Ciúme de nós. E que não aceita nos dividir com ninguém. Ou nós tivemos um encontro e somos dele, pertencemos a ele, o nosso coração é 100% dele, ou estaremos entristecendo ao Senhor. Quantos corações 100% do Senhor nós temos aqui nesta noite? 100% de Deus. Ou nós somos 100%, não dá. O Senhor não aceita, não é? Tem, muitas vezes, alguém deixa como que o Senhor por último, como se o Senhor aceitasse migalhas, como se o Senhor se contentasse com restos, com o que sobra, não é? O tempo é se sobrar,
O amor é se sobrar sentimento para amar. E tantas outras coisas. Parece que nós colocamos o Senhor como que em último lugar na fila, vamos dizer assim. Mas quando nós olhamos a palavra, quando nós olhamos a Bíblia, nós encontramos o Senhor dizendo que Ele quer ser o primeiro. Ele quer ser o primeiro na minha e na tua vida. Nós tivemos um encontro com o Senhor e precisamos lembrar disso. Eu tive um encontro com o Senhor. O Senhor me salvou, o Senhor me chamou, o Senhor teve misericórdia da minha vida, o Senhor estendeu as suas mãos, o Senhor me arrancou do lamaçal do pecado, o Senhor transformou a minha vida, o Senhor fez tudo em mim e por mim. Então, o mínimo que eu preciso é ser fiel a Ele, viver uma vida na presença dEle, querer estar pertinho dEle, não só no domingo, mas no domingo, na segunda, na terça, a semana toda, todos os dias, em todos os momentos. O meu desejo deve ser o de estar pertinho do Senhor. E sabendo que a palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Inútil seria eu querer aparentar algo que eu não sou. Inútil seria, posso aparentar para os homens, né? Posso aparentar para as lideranças terrenas, mas e Deus, irmãos, que espera tudo de nós? E Deus? Será que nós podemos representar perante o Senhor? Será que nós podemos viver uma vida de aparência perante o Senhor? Se tivermos um encontro com Ele? Não. Não. Ele sabe, Ele conhece. Então o momento, irmãos, é de nós tomarmos posição diante de Deus. O momento é de nós recebermos o sacalão de Deus. O momento é de nós sentirmos o alerta de Deus sobre as nossas vidas. E se em alguma coisa estamos deixando a desejar, que nós possamos pedir misericórdia a Deus e de uma vez por todas, ser como estes homens e tantos outros que tiveram encontros verdadeiros com o Senhor e tiveram as suas vidas totalmente transformadas. Totalmente transformadas. É isso que o Senhor quer de nós. Amém, irmãos? É isso que o Senhor espera da igreja. É isso que o Senhor espera daquele que se chama pelo seu nome. Ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós dizemos que somos do Senhor, mas muitas vezes não agimos como sendo do Senhor, não agimos como pertencentes ao Senhor, mas que Deus venha ter misericórdia de nós, que Deus venha nos ensinar, que Deus venha estender as suas mãos e nos ajudar, porque muitas são as vezes que nós nos deparamos também como Paulo, que dizia, Senhor, me ajuda,
eu tive um encontro contigo, me ajuda, tem misericórdia de mim. Olha aí, eu não sei o que acontece, mas toda vez que eu quero fazer o bem, parece que eu só consigo fazer o mal. Mas me ajuda, que eu possa regrar a minha vida na tua presença. Me ajuda que eu possa viver uma vida na tua presença e ser uma bênção todos os dias, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Que o Senhor nos ajude. Eu sei que todos nós que estamos aqui tivemos um encontro com Ele um dia. Alguns há mais tempo, alguns há menos tempo, mas todos nós que estamos aqui, um dia tivemos um encontro com o Senhor e foi tão lindo. Foi tão lindo. Não é? Alguns nas primeiras semanas, nos primeiros meses, nos primeiros anos, foi uma coisa linda, maravilhosa, evangelismo, louvor, pregação, testemunho, coisa linda, mas com o passar dos anos parece que a coisa foi esfriando, o relacionamento foi esfriando, e aquele encontro parece que já não surte mais efeito. Aquilo de lindo, de maravilhoso, de transformador que aconteceu lá atrás, parece que já não está mais fazendo efeito. Mas o Senhor quer renovar, aleluia, tudo isso na nossa vida nesta noite. O Senhor quer trazer um renovo sobre a nossa vida nesta noite. O Senhor quer nos fazer lembrar do encontro. O Senhor quer que tenhamos, quem sabe, nesta noite, um novo encontro com Ele. Curve a tua fronte e nós vamos orar ao Senhor. E peça ao Senhor nesta noite: Deus, dá-me um novo encontro, me ajuda a ser fiel. Me ajuda a dar testemunho de que verdadeiramente eu tive um verdadeiro encontro contigo. Transforma a minha vida. Tira tudo de ruim que possa estar na minha vida e faz de mim uma bênção, Senhor. Faz de mim uma bênção. Faz de mim uma bênção. Eu quero ser uma bênção. Assim como tu olhou para Davi, olha para mim hoje. E se tem alguma coisa em mim que ainda está em mim que não te agrada, Pai, eu estou abrindo o meu coração para que hoje o Senhor venha e faça a obra. E que o teu nome seja glorificado através da minha vida a partir desta noite. Em nome de Jesus, Pai, eu oro juntamente com a tua igreja agora. Eu oro juntamente com os meus irmãos agora. E que o Senhor possa estender a sua mão, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, que nós sejamos cristãos autênticos, que nós possamos, Senhor, estar debaixo daquela que é a tua real, verdadeira vontade, que nós possamos estar fazendo aquilo que te agrada. Oh Deus, em nome de Jesus, uma vez tendo tido um encontro contigo, não podemos mais, Senhor, viver uma vida desregrada, viver uma vida de pecado, viver uma vida de fraqueza espiritual, de marasmo espiritual. Não podemos, Senhor, dividir a nossa vida com o Senhor e com o mundo, não podemos. Temos que tomar posição diante do Senhor, e nós viemos nesta noite pedir a tua ajuda, para que de uma vez por todas nós possamos, Senhor, nos despreender, romper com o mundo, romper com o pecado e viver uma vida na tua presença, de maneira a agradar ao Senhor todos os dias da nossa vida, enquanto vivermos, para que possamos, Senhor, no dia da tua vinda,
subir com o Senhor e estar na glória com o Senhor, viver para sempre e eternamente com o Senhor. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, dá-nos um bom encontro, em nome de Jesus, em nome de Jesus.